minha esposa falou uma coisa comigo, e eu vou fazer menção para vocês. Se você vê, às vezes eu tremendo, o peso do tablet, às vezes pode fazer isso. E um pouquinho o sistema nervoso, não é o medo da pregação, não. Não é o medo, não. Medo era ontem, hoje a gente já está mais à vontade, tá certo? É porque aí a possibilidade de ficar um pouquinho balançando. Tem até uma fitinha aqui no tablet, que quando ela fica exposta, aí parece que fica mais movimentada ainda. Eu estou agora até escondendo ela um pouquinho aqui para não ficar muito. Mas eu fico feliz em estar com vocês, meus amados irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Francisco de Goiás. Tá certo? Não, eu tenho que falar assim, porque aí as pessoas que vão me assistir lá de Pernambuco, não, ele está lá em São Francisco mesmo. Muito bom. E o meu abraço para vocês, tá certo? Seu Louro, bem-vindo, fico feliz. Tivemos na casa dele ontem à tarde. Ele nos atendeu muito bem e vocês devem sentir alegria de visitá-lo também. Muito bom, tá certo? Fique à vontade, um prazer para a gente. Tem mais alguma outra visita? Não. Ótimo, muito bem. Então, meus amados, nós estamos... Eu tenho até um canal no YouTube, tá certo? Tem 240, 250 vídeos, tá? Mas procuro colocar coisas que leve a pessoa aos caminhos do Senhor. Mas, já me conhece, já sabe meu nome, eu sou natural do estado do Espírito Santo, eu costumo dizer que eu sou filho do Espírito Santo, e estou morando atualmente em Pernambuco. Eu saí do Espírito Santo em 78, final de 77, melhor dizendo, quando eu me casei. E, como vocês ficaram sabendo, no dia 30, nós comemoramos o 48º aniversário do nosso casamento. Já pensou que alegria? Conseguimos, chegamos até aqui. Bodas de granito. Eu falei, mas que coisa, né? Não, é porque tem que resistir às provas. Então vamos aceitar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que eu achei interessante. Veja só o seguinte. Normalmente tem alguns textos nas Escrituras Sagradas que eles têm uma conotação especial. Por exemplo, se perguntassem qual é o texto clássico que fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a promessa da vinda de Jesus, quem diria alguma coisa? Qual seria esse texto? João 14, versos de 1 a 3. Está anotando? Então, tem alguns textos que dão um relacionamento. Mas tem um texto, vocês vão achar estranho a colocação que eu vou fazer hoje. Ele dá uma imagem que os adventistas do sétimo dia, nós, usamos para identificar como se fosse o nosso passaporte para a cidade santa. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Usa-se nos estudos como se fosse o passaporte. Olha, nós somos o povo de Deus. Está anotando? Não é isso mesmo? Vamos ver como está escrito lá? Rapidinho. Apocalipse. Quem dá estudo bíblico conhece com facilidade esse verso. Capítulo 14. Qual é o verso? 12. Então, o que está dizendo no verso 12 do capítulo 14? Muito bom, excelente. Jesus falou assim, respondeste bem. Aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus. Veja só o seguinte, vamos pensar um pouquinho comigo. A gente se apega a esse texto para falar, não, nós somos guardadores dos mandamentos. É isso mesmo? E estão guardando realmente os mandamentos? Vamos pensar um pouquinho. O que significa mandamento? Eu estive com a minha cunhada, que é promotora,
e conversando com ela sobre esse assunto, sobre mandamento. Quando pensa em mandamento, a gente pensa no decálogo. Normalmente pensa no decálogo. Mas vamos pensar um pouquinho diferente. O que significa mandamento? Uma ordem. Mandamento é um imperativo. É tudo que se manda. Quer ver uma coisa? Jesus falou assim: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. É uma ordem, é um imperativo, é um mandamento. Estão fazendo isso? Está anotando? Então, se a gente for observar outros muitos textos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É um mandamento também, é um imperativo. Dá para vocês acompanhar o raciocínio? Então, tem muita coisa que vai além do que a gente chega. Pensa um pouquinho comigo. Mas tem um outro mandamento também. Ele está tão, assim, de uma forma discreta, que às vezes a pessoa fala e não percebe o que está falando. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. O que está dizendo lá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Dá para entender? Então, isso significa que é uma ordem também. Se você estiver comendo, estiver bebendo, estiver fazendo qualquer outra coisa, tem que fazer, fazei tudo. Ó, fazei, imperativo, para a glória de Deus. E será que nós estamos fazendo assim mesmo? Eu acho interessante que Deus quer o melhor para a gente, Ele quer o bem para a gente, só que às vezes a gente, acomodado com as coisas, e estranha. É a mesma coisa que eu ouvi falar, alguém estava dizendo de uma criança de uns 8 meses, que estava com um limão na mão, alguém me contou essa história. E ele botava na boca e o negócio era azedo, ele fazia careta e chorava, mas queria botar na boca de novo. É ruim, mas está colocando na boca. E muitas vezes nós estamos assim também. Dá para a gente entender? Deus quer o melhor para nós. Ele está querendo. Vamos lá para... me parece que é a terceira carta de João. Lá no finzinho, lá perto do Apocalipse. Para quem está no Apocalipse fica fácil. Terceira carta de João. Como é um capítulo único, no verso 2. O que está dizendo aí? Vamos lá? Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Em todas as coisas significa que Deus quer que a gente vá bem no casamento, que Deus quer que a gente vá bem no estudo, Deus quer que a gente vá bem no trabalho, nas relações sociais, em tudo. Mas, e quando fala em tudo, ele já falou em tudo mesmo. Mas só que ele ainda diz mais, para dar mais ênfase, para não ter desculpa, ele ainda dá uma ênfase ainda. Quer ver o que ele fala? E que tenha saúde. E que tenha saúde. Ó, já não vai bem em tudo? Então vai bem em tudo, vai bem na saúde também. Não é assim? Mas ele fez questão de colocar esse ênfase a mais, para não ter desculpa. E que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. Então, como você tem que estar? Eu tenho que estar preparado, que eu quero ir para o céu. Muito bem, meus parabéns. Mas ele quer que você esteja tão bem de saúde quanto o seu preparo espiritual. Dá para a gente acompanhar o raciocínio? Ele não quer coisa boa para a gente? E por que às vezes a gente despreza uma coisa que é boa? Não é estranho? Não dá para a gente cantar. Vamos cantar. Me parece que é 242, não sei, 221. Seja um coração alegre, sempre a transbordar-lo. Com a dor aqui, vai cantar coração alegre? Com reumatismo? Com a bucite? Tem condições? Então, o que ele está pedindo é para o meu bem. E se eu levar a sério, a recompensa é para mim.
Vamos dar uma olhadinha, mais nenhum textozinho das Escrituras Sagradas, que está em Êxodo, no capítulo 15. Já é para imaginar onde eu vou chegar, não? Quando a gente pega esse capítulo, quando a gente chega com essa linha de pensamento. Verso 26. Vê se a sua tradução está igual à minha, ou se tem muita diferença. Aqui diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Ó, ouvir, não é só ouvir não, é ouvir com atenção, é ouvir desejoso de entender a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante os seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Ó, primeiro ele vem botando as condições: ouvir atento, é isso mesmo, colocar, reto diante dos seus olhos, inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos. Está vendo mais uma vez? Não se restringe ao decálogo, é muito mais do que isso. Aí entra Levíticos 11, é mandamento, e uma série de outras coisas. E agora ele fecha com as seguintes palavras. Aí ele diz assim: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, meus queridos, diante de uma cena dessa, nós temos que admitir que as promessas de Deus são condicionais. Ele coloca a promessa, mas ao mesmo tempo, ele coloca a condição para você receber os benefícios da promessa. Cada coisa tem o seu preço. Você compra uma bicicleta aí com uns R$1.000, depende, pouco mais, pouco menos. Tem um conforto? Tá bom, tá. Mas se você quiser andar um pouquinho mais de conforto, você vai comprar uma moto. Aí vai precisar de mais dinheiro. Mas se você quiser um pouco mais de conforto, aí você vai comprar um carro. Mas tem que ter mais esforço, mais dinheiro. Então, cada coisa tem um preço. E a saúde também tem um preço. Agora, é um preço que compensa. Vale a pena. Está anotando? Então, minha sugestão para você: se interessar pelo assunto. Primeira coisa, se interessar porque é para o bem. Leia. Eu comecei a falar com uma irmã sobre a questão de saúde, e falava uma coisa e falava outra. Ela falou: onde está escrito isso? Eu falei: eu vou lhe mostrar, me dá um tempinho. Deixei. Quando foi no outro dia, ela falou: eu encontrei tudo que você me falou. Eu fiquei alegre, porque ela encontrou sozinha o que eu havia dito, confirmou o que eu havia falado. Ela foi ao livro e pesquisou, começou a ler o livro e descobriu. Então, primeiro passo na reforma da saúde é conhecimento, é ler, é estudar. Esse é o primeiro passo. E o livro que eu recomendo, a Bíblia Sagrada, é indiscutível, e depois Conselhos sobre Regime Alimentar. Excelente. Por esse livro você vai bem longe. Agora, depois tem Ciências do Bom Viver, tem Eventos Finais que ajuda também, tem uma série de outras coisas. Agora, pensa o seguinte: eu me dei essa ousadia, eu gosto de aventura. Para você ter uma ideia, eu andei 650 quilômetros de bicicleta. Foram 9 dias montado na bicicleta. Eu andei 300 quilômetros a pé. Foi mais uma semana andando a pé. Eu andei 120 quilômetros montado em um jegue. Para você ter uma ideia. Então, cada vez eu tentando descobrir uma nova aventura. Uma nova aventura. Eu pensei assim: agora eu já estou amadurecendo, eu não posso mais fazer besteira. Eu tenho que pensar em uma coisa boa. Aí eu falei: já sei, só tem uma coisa boa para eu fazer agora. Eu vou pegar de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22. 1189 perguntas bíblicas com respostas em múltipla escolha.
Está no meu computador ainda. Então, consegui. Passei uns 2 anos e meio fazendo isso. Consegui. Mas quando eu pensei que eu já tinha curado, eu ia andando em Fortaleza. Eram as 10 da noite. No aeroporto, eu ia com um colega buscar uma encomenda que ia chegar de avião. E quando o nosso irmão pegou a escada rolante subindo, eu pensei, muito conforto, eu tenho que fazer exercício, não dá. Aí eu passei pela escada rolante, é mais ou menos assim, depois um espaço mais ou menos de, talvez uns 3 ou 4 metros, aquela escada de andar, né? Aquela que eu precisava. Eu pensei, é uma boa alternativa. Eu caí na besteira de andar um pouquinho mais, e eu me deparei com a escada rolante que descia. E não tinha ninguém, eu não pensei, eu comecei a subir na escada que descia. Pá, 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 pá. Felizmente não via ninguém até então, mas eu não havia pensado que nós íamos pegar uma encomenda de um voo que estava chegando. Isso significava que ia descer gente. Mas quando as pessoas me viram já chegando em cima, eu acho que se resguardaram, pensando, tem alguma normalidade nisso. Se resguardaram. E eu consegui chegar em cima. Para vocês terem uma ideia, isso significa, ainda peguei em um bom estado. Como não tinha como documentar na época, porque não existia o celular moderno como nós temos agora, eu não me contentei. Depois de talvez uns 10 ou 12 anos, eu estava no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, não, agora eu vou documentar. Eu mandei meu filho subir e eu comecei a subir de novo. E agora eu tenho documentado. Então, tenta pensar o seguinte. Você vai subir em uma escada rolante que desce. Por natureza, você já está trabalhando no sentido oposto. E se vier agora um idoso, uma criança, uma pessoa com mala, com embrulho, não é uma situação assim meio difícil, constrangedora? Você não pode nem atropelar, nem ser atropelado, mas tem que chegar ao seu ideal. Difícil, não é? Nós estamos vivendo em um mundo assim. Não é que eu estou andando na contramão do mundo. Aliás, o mundo todo está na contramão e ainda está me julgando ao contrário. Essa é a situação. E se você toma como propósito cuidar da sua saúde, eles vão achar que você é arcaico, que você não é desse mundo. Eu aprendi aquela música e gostei quando foi lançada. Meu mundo não é aqui. Quando eu ouvi pela primeira vez, falei, essa identifica comigo. Meu mundo não é aqui. Então, meus queridos, se você estuda, você aprende sobre saúde, mas se você não continuar fazendo um trabalho de manutenção, como se fosse uma vacina de manutenção, com o decorrer do tempo você vai ceder outra vez. Por quê? Chega na festa de aniversário de uma pessoa, só uma vezinha, rapaz. Aniversário de minha filha, afinal de contas, você não vai fazer feio, vai? Um pouquinho de refrigerante, um pedacinho de bolo, e assim as coisas vão. E aí você vai entrando outra vez. Então, mas se você estiver fazendo um trabalho de manutenção, você resiste isso aí. Eu viajei 65 quilômetros para ir para uma cerimônia matrimonial. Abracei o noivo, abracei a noiva, cumprimentei os amigos, bebi um copo com água, me despedi de todo mundo e saí discreto e voltei. Não precisei de comer bolo, não precisei de tomar refrigerante, saí de uma forma educada. Mas eu preciso de estar sendo vacinado. Então, meu conselho, para você que já está com o propósito de cuidar da saúde, continue lendo e estudando, porque não se contenta só com o conhecimento que você tem. As propagandas são muitas. A cada momento você vai receber uma propaganda. A cada momento vem aí uma tentativa. E se você não conhecer, se você não estiver forte, você vai cair outra vez. Você já ouviu alguém falar assim, eu fui vegetariano não sei quantos anos, eu voltei a comer. Eu deixei de comer açúcar não sei há quanto tempo, voltei a comer. É a pressão. Está anotando? Então, isso é muito importante. Eu espero que você esteja entendendo que a intenção é a melhor, é para o bem, é para a saúde.
Tenta imaginar como eu vou compreender as grandezas de Deus com a mente obscurecida pelo álcool, pelo fumo e por outras coisas mais. Não é difícil? O que você acha? Não complicado? Como eu vou resistir às provas dos últimos dias se eu não estiver zelando da minha saúde para poder suportar os momentos finais? Está notando como que é? Se eu não for temperante o suficiente, como que eu vou aguentar para esperar a disposição do anjo para trazer comida para mim, que eu creio nisso? Não sei se vocês creem assim. Se eu já não tiver sido educado a me alimentar nas horas certas. São coisinhas. Está notando? Então, pensa um pouquinho. Deus quer o melhor para você. Saúde é bom. Lucidez é bom. Circulação sanguínea perfeita, nervos calmos, uma vida equilibrada, feliz, em condições de raciocinar antes de responder, para não criar problema. Porque o que tem acontecido é que muitas vezes o corpo está tão intoxicado, tão cheio de problema, que quando surge um atrito, ele estoura. E aí causa o problema. E quando você vai, por que eu fui falar isso? Já é tarde demais. Está notando? Então, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus tem me ajudado. Não sou perfeito ainda, mas estou lutando por isso em nome de Jesus, com a misericórdia dEle. Mas muita coisa, eu acho que minha esposa agradece a Deus, né, bem? Ela agradece, porque pior já fui. Então, pensa no que vocês estão ouvindo. Aproveita a oportunidade. Os hospitais vão encher daqui para frente. Tá certo? Isso não é... Isso é o que eu estou dizendo, é advertência. Isso não é para criar pânico. Isso não é para criar uma reação de desespero. Isso é advertência. Tá certo? Então, se preparem, porque vai haver pior do que já existe. Eu vi as pessoas nas macas, porque nos alojamentos dos hospitais já não cabe mais. Então fica no corredor em cima das macas. Essa é a situação. Então, cuidar da saúde é um privilégio que Deus coloca à nossa disposição. Eu vou deixar um verso para vocês fecharem. Esse verso foi verso da lição da escola sabatina, me parece que 2 semanas atrás. Está em 1 Coríntios, capítulo 6. Para quem estuda sobre esse assunto, é fácil de considerar. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu gosto dessa tradução. Essa tradução minha, ela tem uma força muito grande. Ela me dá um ênfase muito especial. Amém? Quem achou? Aqui diz assim. Muito bom, obrigado. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. Aqui fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Uma pergunta. Você não sabe disso? Aí ele prossegue. Essa parte aqui, na minha tradução, ela tem um peso muito agradável. Verso 20. Porque foste comprado, na minha tradução diz, por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Jesus, quando assumiu a responsabilidade pelos meus pecados, ele não pechinchou para pagar. Ele não ficou pedindo desconto. Foste comprado por bom preço. Quanto que é? É isso? Está pronto, não tem problema, não tem discussão. Eu faço, eu pago. Ele pagou com a vida dele pela minha salvação. Agora eu não vou fazer nada, nem em troco de meu próprio benefício, de meu conforto. Deu para entender? Essa máquina não é minha, ela é de Deus.
E eu tenho que zelar dela. Eu tenho que zelar dela. Eu gostaria que vocês entendessem o quanto Deus quer o melhor para você. O quanto Ele quer o seu bem-estar. Então, aproveita a oportunidade, leva a sério, não perca tempo e usufrua de uma boa saúde nessa terra, se habilitando para sofrer menos nos dias finais que nós estaremos nesse planeta antes de chegarmos à eternidade. E Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.